Olá, vamos começar mais um Palavra de Amigo. Espero que você tenha passado bem, apesar das dificuldades que o momento tem nos trazido. Aliás, nesse momento, nesse período de quarentena, por conta do Covid-19, uma pergunta que tem sido repetitiva até por alguns colegas, alguns amigos que têm me feito sobre essa questão da própria Covid. E por isso que eu quero meditar com você hoje, ou até trazer então uma resposta sobre isso. Essa pandemia do Covid-19, Deus permitiu ou foi Ele que determinou? Vamos acompanhar sobre isso em instantes. Bem, como eu havia anunciado nesse vídeo de hoje, eu pretendo meditar com você, mediante a palavra de Deus, sobre essa questão. A pandemia do Covid-19 foi permitida por Deus, foi permissão de Deus, ou ela foi determinada por Deus? A gente observa que no decorrer da história e na nossa atualidade, existe uma certa dificuldade em compreender algumas ações da parte de Deus. E muitas vezes na nossa dificuldade de compreender essa ação de Deus, a gente acaba cometendo meio que um erro de talvez querer julgar a Deus, julgar se aquela atitude que é atribuída a Deus, se ela está correta ou se está errada. Por isso, a gente vai ver que a palavra de Deus, ela lida absolutamente com a verdade. Então, na palavra de Deus, não é omitido, não se esconde os detalhes, as coisas que acontecem e que talvez por falta de entendimento, algumas pessoas poderiam interpretar como algo negativo e que talvez não deveria nem constar ali. Um exemplo disso é toda a referência que a Bíblia nos traz, toda a história, todo o agir de Deus sobre a vida de Davi, do rei Davi. E apesar disso, a Bíblia vai relatar os erros, os crimes, o pecado de Davi, de adultério, de assassinato. A Bíblia não faz questão de omitir isso. A verdade, ela é transparente, ela é postada na palavra de Deus como o próprio Deus o é, a verdade. Por isso, sobre essa questão de hoje, quando nós pensamos sobre essa pandemia do Covid-19, tem sido recorrente, às vezes as pessoas perguntarem se Deus permitiu ou se foi Deus quem determinou que isso viesse realmente a acontecer. E a gente fazendo uma leitura bíblica, nós vamos perceber através da palavra de Deus que não há esse tipo de leitura, esse tipo de interpretação aonde Deus está permitindo as situações, principalmente naquilo que diz respeito a questões de tragédias. Lógico, tirando alguns efeitos naturais, como por exemplo um terremoto, etc. A gente vai ver na palavra de Deus que principalmente algumas situações de grande dificuldade, de grande luta, de grandes acontecimentos que vêm sobre a terra e que vêm sobre os seres humanos na terra, elas têm uma origem como uma determinação da parte de Deus.
Então a gente pode ver aqui alguns exemplos, como o dilúvio, no capítulo 6 de Gênesis, foi Deus quem determinou. A destruição em Sodoma e Gomorra, apesar da tentativa, da intervenção por parte de Abraão, ainda assim houve a destruição de Sodoma e Gomorra. A peste que Deus enviou sobre a nação por conta de Davi ter feito aquele censo, a contagem do povo, as 10 pragas no Egito, a fome e a seca, que é relatado lá no livro de 1 Reis, onde Elias, o profeta Elias, ele passa diretamente sobre isso. Então a gente vai ver então diversos exemplos onde a leitura que é feita, a forma com que a palavra de Deus expõe, é que Deus determinou. E eu queria só finalizar com relação a isso, trazendo aqui o texto de Gênesis, no capítulo 41, o versículo 32 apenas. Essa passagem vai dar conta do sonho que Faraó teve, e mediante esse sonho sobre as 7 vacas magras, 7 vacas gordas, as espigas feias e as espigas mais tenras, mais bonitas, e aí, dado o dom de interpretação que foi dado por Deus para José, ele vai fazer essa interpretação do que significava aquele sonho. E aí, em Gênesis capítulo 41, versículo 32, vai dizer assim: e como o sonho foi repetido 2 vezes a Faraó, é porque esta coisa é determinada por Deus, e Deus se apressa em fazê-la. Ou seja, é Deus quem determinou em fazer. Nós temos a percepção de dar conta de que Deus determina por conta da soberania dele. A soberania de Deus, ou seja, o controle de Deus sobre todas as coisas. Apesar da determinação por parte de Deus, é interessante nós percebermos que há uma responsabilidade sobre aquele que causou, o causador que muitas vezes existe daquela determinada situação, daquela talvez até catástrofe, enfim. Existe uma responsabilidade, como por exemplo, talvez a forma com que os próprios governantes da China lidaram com essa situação neste momento. Há uma responsabilidade, sim, mas isso também, como dentro dessa leitura bíblica que nós podemos fazer, e diante desses exemplos, nós percebemos que Deus, ele não é um espectador, e ele não é esse que vai permitir, mas sim Deus determina. E como eu dizia, a soberania de Deus é que faz todas essas coisas. E aí talvez você possa pensar, mas que isso seja mais assustador do que consolador. Mas o consolo está em sabermos que esse mesmo Deus, que é soberano, ele é bom. E por isso, nós que conhecemos a esse Deus, e que sabemos da soberania dele, e que conhecemos também a bondade dele, sabemos que Deus é bom, nós podemos descansar nele, porque Deus tem os seus propósitos para realizar todas as coisas. Então, nessa situação de pandemia,
Por exemplo, que nós estamos vivendo agora essa pandemia do Covid-19. Por determinação de Deus, existem os propósitos que são dele e que pertencem a ele e que não cabe a nós julgarmos se está correto, se está errado, se é justo ou se é injusto. O que nos cabe é ter o consolo e a paz de que esse Deus soberano, ele nos ama. E apesar de todas as dificuldades, apesar da luta que estamos vivendo, apesar do luto que muitos estão vivendo, Deus é bom o tempo todo. E o tempo todo, Deus é bom. E Deus abençoe. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se nesse canal e dê o seu like também para que outras pessoas possam estar visualizando. Fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Até mais.